Ora, talvez começar por dar nota daquelas que são as datas, enfim, essenciais neste contexto. O Decreto-Lei 125/2025, que transpõe a Diretiva NIS2 para o Ordenamento Jurídico Nacional, foi publicado no dia 4 de dezembro e entrará em vigor no dia 3 de abril de 2026. Existe ainda um conjunto de normas que deverão ser aprovadas, normas regulamentares que deverão ser aprovadas pelo Centro Nacional de Cibersegurança, após o que se inicia um período de 24 meses para que determinadas normas deste diploma produzam efeitos. E isto é importante porque porque essas normas são normas materiais. Não é todo o diploma vai entrar em vigor no dia 3 de abril, mas as normas que produzem efeitos 24 meses após a aprovação e publicação destas normas regulamentares por parte do CNCS são normas materiais. E, portanto, as organizações têm aqui um período de tempo para se prepararem. Como é sabido, estão a conseguir ver o... Aqui estão. Como é sabido, quer a diretiva NIS2 e agora este diploma, trazem algumas diferenças significativas quando comparado com o anterior regime. Os aspectos, enfim, mais importantes e que já sabemos, são um alargamento significativo dos setores abrangidos e, consequentemente, das entidades abrangidas, um reforço ou uma maior exigência ao nível das medidas de gestão de riscos e de notificação de incidentes. Existe também um reforço do papel do CNCS enquanto Autoridade Nacional de Cibersegurança. Este regime jurídico considera também os riscos existentes, os riscos ao nível da cibersegurança existentes no âmbito ou no contexto da cadeia de valor e, portanto, aqueles que são prestadores de serviços ou fornecedores diretos das entidades abrangidas também devem implementar determinadas medidas de cibersegurança. E, finalmente, responsabiliza os órgãos de direção, gestão e administração por eventuais infrações que sejam cometidas pelas organizações abrangidas. Estes são os pontos, eu diria que, essenciais no que se reporta à diferença entre este regime jurídico e o regime jurídico anterior. Para se determinar se uma determinada organização está ou não abrangida por este diploma, é desde logo importante que se atente aos setores que estão abrangidos. Atualmente são em muito maior quantidade dos que estavam, e portanto penso, por exemplo, nos serviços postais ou nas águas residuais, enfim, há um conjunto muito maior hoje, atualmente, de serviços de setores abrangidos e, consequentemente, o primeiro passo deve ser percebermos quais são os setores e se a nossa organização está ou não dentro dos setores. Outro aspecto a ter em consideração é a diferenciação ou a distinção de entidades que é feita. Este regime jurídico classifica as entidades como entidades essenciais, que serão aquelas que estão identificadas no anexo 1 ao diploma e que sejam grandes empresas. Existem também entidades que, independentemente da sua dimensão, por exemplo, as entidades críticas ou prestadores de serviços de confiança qualificados, entre outras, que, independentemente da sua dimensão, também são consideradas essenciais. E, finalmente, existem algumas entidades da administração pública e, finalmente, serão também todas aquelas que forem qualificadas como tal, em função da sua exposição aos riscos, em função da sua dimensão, da probabilidade de ocorrência de um incidente e também da sua potencial gravidade. Portanto, esta é a primeira categoria, entidades essenciais. Quanto às entidades importantes, enfim, são as que constam do anexo 1 e 2 ao diploma que não sejam consideradas essenciais e aquelas que forem qualificadas como importantes por via da sua exposição ao risco, dimensão, probabilidade de ocorrência do incidente e gravidade desse incidente. Finalmente, uma terceira categoria das entidades públicas relevantes, que são naturalmente entidades públicas, que também constam dos anexos e que se subdividem em dois grupos
grupo A e grupo B. Importante dizer que se uma organização, no fundo, se qualificar em mais do que uma, no fundo for mais do que uma entidade, conseguir ser uma entidade importante, uma entidade essencial, enfim, deve ser adotada a qualificação que for mais exigente do ponto de vista das obrigações. O que é que isto significa? Significa que temos entidades essenciais, entidades importantes, entidades públicas relevantes, grupo A, e entidades públicas relevantes, grupo B. Pode acontecer que uma organização esteja em mais do que um destes grupos e aí deve escolher-se aquele que é mais exigente do ponto de vista das exigências. Tenho aqui um pequeno esquema que, basicamente, aquilo que faz é explicar como é que, segundo a regra geral, e friso que é a segunda regra geral porque existem exceções, uma organização pode determinar se está ou não abrangida por este regime jurídico. Se a entidade for uma média ou grande empresa que se prestar serviços ou exercer atividade na União ou na União Europeia, se constar dos anexos 1 ou 2 ao diploma e se tiver um estabelecimento em território nacional, está abrangida por este diploma. Chama a atenção que existe um conjunto de exceções, aqui só a título exemplificativo, mas que quer ao nível da dimensão, quer ao nível da necessidade de ter um estabelecimento em Portugal, existem exceções e, portanto, a resposta a algumas destas questões pode ser negativa e, ainda assim, por via das exceções, a entidade estar abrangida. É por isso importante prestar atenção, de facto, àquilo que são as exceções, depois de se olhar para a regra geral. Ainda referir que, se uma organização não estiver abrangida por este diploma, caso preste serviços ou forneça produtos a uma entidade abrangida, pode ter de cumprir obrigações de gestão de riscos ao nível da cadeia de abastecimento e, portanto, no fundo, não está abrangida, mas indiretamente vai ter de cumprir algumas dessas obrigações. Quanto às medidas de gestão de riscos e as medidas de segurança a serem implementadas, sabemos hoje que elas são mais exigentes do que eram no passado. As entidades abrangidas devem, com base numa abordagem sistémica, identificar e implementar as medidas adequadas aos riscos que se colocam às redes e aos sistemas da informação. Essas medidas, enfim, devem ser proporcionais naturalmente aos riscos que se colocam e devem incidir sobre um conjunto muito variado de áreas, nomeadamente o tratamento de incidentes, o tratamento de vulnerabilidades, práticas de ciberhigiene, enfim, um conjunto muito significativo de áreas que está sujeito à implementação de medidas, ou que deve estar sujeito à implementação de medidas de cibersegurança. No que respeita à notificação de incidentes, as entidades essenciais e importantes, sempre que ocorra um incidente significativo, devem notificar a autoridade de cibersegurança competente. E o que é um incidente significativo? Essencialmente é um incidente que cause, ou seja, suscetível de causar graves danos operacionais à entidade ou danos financeiros, ou que cause, ou seja, suscetível de causar ou de afetar terceiras entidades, causando-lhes danos materiais ou imateriais. A notificação inicial deve ser feita no prazo de 24 horas após determinação do incidente significativo, portanto, após determinação que o incidente é significativo. Posteriormente, existe uma notificação de fim de impacto no fundo, do impacto significativo e, finalmente, um relatório final que deve ser feito 30 dias após a notificação de fim do impacto significativo. Pode acontecer que, decorridos estes 30 dias, o incidente ainda esteja em curso. E, se isso acontecer, pode ser exigido que seja apresentado um relatório intercalar. Ainda dar nota que os destinatários dos serviços podem também ter de ser notificados, se estiver em causa um incidente que, no fundo, os possa afetar negativamente.
No que diz respeito à cadeia de abastecimento, é um ponto importante, porque de facto as organizações podem não estar abrangidas pelo regime jurídico, mas prestarem serviços ou serem fornecedores diretos de entidades abrangidas e devem cumprir determinadas obrigações. E aqui as entidades abrangidas, importantes e essenciais, devem avaliar as vulnerabilidades destes prestadores de serviços e destes fornecedores, devem avaliar a qualidade global dos produtos do ponto de vista da cibersegurança, devem fazer avaliações coordenadas de riscos relativamente a esses fornecedores e a esses prestadores de serviços e devem ainda ter em conta eventuais decisões que sejam tomadas pelas autoridades de cibersegurança competentes no que diz respeito à não utilização de determinados produtos, serviços ou sistemas de tecnologias de informação e comunicação. Estas obrigações que aqui se encontram são obrigações que algumas delas já decorriam do antigo regime jurídico e, portanto, a identificação e notificação de um responsável por segurança ao Centro Nacional de Cibersegurança, a identificação e notificação de um ponto de contacto permanente que esteja disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana e a elaboração e mantê-lo permanentemente atualizado deste relatório anual. Este relatório tem de ter determinada informação que consta de lei, nomeadamente, enfim, por exemplo, a estatística trimestral dos incidentes que ocorram. Já constavam do anterior diploma, com, enfim, nuances um bocadinho diferentes, mas já constavam do diploma anterior. O que não constava é a eventual necessidade de certificação. Estou a passar para o sítio contrário. De certificação das entidades, a pedido do CNCS, para atestarem o cumprimento destas obrigações. Ou a utilização por parte destas entidades, portanto, das entidades abrangidas, de produtos, sistemas ou, enfim, de tecnologias de informação e comunicação certificados. Isto, de facto, não constava e agora passa a ser necessário, se exigido pelo CNCS. Medidas de supervisão. As medidas de supervisão podem ser de mais variada ordem, desde auditorias, a inspeções, a pedidos de informação. E, essencialmente, dependem do tipo de entidade em causa. Se tiver em causa uma entidade essencial, o nível de supervisão é mais exigente. É um nível de supervisão ex ante e ex post. O que é que isto significa? Isto significa que, independentemente de existirem indícios, provas ou informações de incumprimento, essa entidade está sujeita a medidas de supervisão. As entidades importantes têm um nível de supervisão um bocadinho mais baixo. Estão apenas sujeitas a uma supervisão ex post. Significa que é necessário que exista informação, provas ou indícios de que existe um incumprimento para serem, enfim, aplicadas estas medidas de supervisão ou para a entidade estar sujeita a supervisão. Quanto ao regime sancionatório, não me vou alongar, diria só que pode resultar na aplicação de coimas avultadas, aplica-se a pessoas singulares e a pessoas coletivas e o montante da coima depende, naturalmente, da gravidade da infração e também do tipo de entidade em causa. Se estivermos, por exemplo, a falar de uma entidade essencial que pratica uma contraordenação muito grave, as coimas podem ascender aos 10 milhões de euros ou até 2% do volume de negócios anual global, em função daquilo que for superior. Portanto, são coimas significativas. Existem outro tipo de sanções que podem ser aplicadas, sanções acessórias e afins, mas, enfim, do ponto de vista do maior impacto, efetivamente, das coimas, são aquelas que assumem uma maior expressão. Finalmente, os órgãos de direção, de gestão e de administração podem ser, como dizia há pouco, responsabilizados pelas infrações e podem ser responsabilizados por ação ou por omissão, portanto, por uma conduta ou por omitirem essa conduta, a título de dolo ou negligente, se a negligência for grosseira, e têm aí um conjunto de obrigações do ponto de vista da cibersegurança. Portanto, eles devem aprovar as medidas de gestão de riscos, supervisionar a sua implementação,
supervisionar a sua implementação, devem assegurar o cumprimento de eventuais medidas de execução ou de supervisão que sejam determinadas pelas entidades competentes e devem ainda, com uma periodicidade regular, realizar ações de formação em matéria de cibersegurança. Enfim, estes são os aspectos essenciais que resultam deste regime jurídico e da transposição da Diretiva NIS 2 para o ordenamento jurídico nacional. Espero que tenha resultado claro a urgência das organizações começarem a preparar-se e começarem a olhar para aquilo que é o âmbito de aplicação do diploma para determinar se estão direta ou indiretamente abrangidas e assim poderem, enfim, preparar-se para o cumprimento destas obrigações.